Eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que bom estarmos de volta para refletirmos sobre as coisas de Deus, o ensinamento de Paulo para a igreja de Colossos. Como é difícil ser membro de uma igreja que está cheia de heresia, cheia de desvios da verdade bíblica. E Paulo preocupou-se tanto com isto. Nunca se preocupou com perseguição externa, mas sempre, de maneira enfática, contundente, combateu os problemas de dentro da igreja. A igreja de Colossos passava por isso, a chamada heresia colossense. Como temos visto, é um sincretismo religioso dentro da igreja colossense. Um pouquinho de cristianismo, um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de ascetismo, um pouquinho de misticismo, um pouquinho de religião oriental, um pouquinho de filosofia grega, a tradição dos homens. Isso tudo, parte disso já viu. Nós já vimos o combate à insuficiência de Cristo dentro da igreja. Já vimos Paulo combatendo as filosofias humanas que entram na igreja. Nós vimos também o judaísmo dentro da igreja. E agora nós veremos o quarto aspecto desta heresia colossense, que é o misticismo. Misticismo. Há tantos místicos dentro da igreja. Há tanta gente vendo coisas. Há tanta gente ouvindo vozes. Há tanta gente seguindo espíritos que nem sabe se são de Deus. Desprezam a palavra para viver à mercê disso tudo. Paulo reconheceu que dentro da igreja colossense havia um aspecto místico. Devemos conceituar e separar misticismo com o sobrenatural de Deus, com a verdade sobrenatural de Deus, e o misticismo que é próprio das crenças populares. E Paulo vai combater então no capítulo 2 este quarto aspecto da heresia colossense, que é o misticismo. Veja lá no capítulo 2, no versículo 18 e 19, Paulo diz: ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Misticismo dentro da igreja é um outro aspecto desta heresia colossense que, infelizmente, também está presente nas igrejas ao longo dos anos, inclusive na igreja de hoje. E Paulo diz que alguém que é árbitro dentro da igreja, alguém que está decidindo por você o que você deve crer e o que você não deve crer, pessoas que não se colocam diante de Deus, elas têm gurus, elas têm pais na fé para ditar a elas o que elas têm que fazer, o que elas têm que crer, como têm que viver. Há tantos assim na igreja ao longo dos séculos. As pessoas não oram mais, elas terceirizam a oração, elas pedem para o líder religioso: ore por mim enquanto eu vou ali para a praia. É como uma criança que tem um dever de casa, pede para o pai fazer e vai soltar pipa. Não faz sentido. Há tanta gente assim, acreditando que o líder vai jejuar,
vai fazer vigílias por ela, para que Deus a abençoe, mas ela não faz a parte dela. O crente não faz a parte dele, ele terceiriza os serviços religiosos. Paulo está dizendo aqui que há um misticismo dentro disso, dentro dessa tendência do líder da igreja ou de alguma igreja a conduzir a sua vida. Ele quer manipular você, ele quer controlar a sua vida. Como é que ele faz isso diretamente? Não. Ele traveste esta tendência com aspectos espirituais, com misticismo dentro da igreja. Você vai acreditando que é a coisa certa a ser feita. E Paulo diz, ninguém pode fazer isso. Ninguém serve de árbitro. Nós temos líderes nas igrejas? Sim, temos e devemos ter. São líderes que conduzem a obra de Deus junto com o povo, mas eles não são árbitro, como se o Espírito Santo não falasse ao seu coração, como se o Espírito Santo não tivesse sido derramado a partir de Atos capítulo 2. Ora, o mesmo Espírito que está no líder está em mim. Por que eu tenho que estar refém do que ele fala para mim sem eu sentir nada da parte de Deus? Eu tenho que confirmar se aquilo é de Deus, porque Deus também vai falar comigo. Se Deus quer falar comigo, ele vai falar comigo. E eu vou sentir isso. Portanto, Paulo diz, ninguém tem esse direito de ser árbitro, de julgar, de controlar, de comandar. Você conhece a função de um árbitro? De futebol, por exemplo, se um árbitro disser que é pênalti, é pênalti. Não se discute, se aceita. Se ele expulsa o jogador, não se discute, se aceita. Muitos líderes querem ser esse árbitro aqui. Querem dar cartão vermelho para as igrejas, para membros das igrejas. Quando discordam deles, eles mandam a pessoa para o inferno, para fora da igreja. Dizem que elas são diabólicas, conduzidas pelo Satanás. Líderes querem dizer que você tem que fazer como tem que fazer. Paulo diz, ninguém seja árbitro contra vós. E como é que eles fazem isso? Eles travestem de espiritualidade e misticismo, esse comando. O comando na vida do outro, da vida do outro não é um comando seco, feito militarismo. Ele sabe que não dá certo assim. O líder maldoso, ele sabe que não dá certo assim. Então, como é que ele vai controlar a sua vida? Ele vai travestir de misticismo, é o que Paulo diz aqui. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo. Ele não é verdadeiro, ele está fingindo aqui. Fingindo humildade ou culto aos anjos. Misticismo. Ele quer que você o siga, ele quer que você o sirva, ele quer que você dê dinheiro para ele. E que maneira ele faz isso? Fingindo humildade e com misticismo, culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto. Baseando-se em visões. Não é assim que acontece? Eu vi isso. Eu vi Satanás na sua vida. Se você não fizer isso, ele vai te pegar. Olha, eu vi um buraco do seu lado. Se você não caminhar na minha direção, você vai cair no buraco, vai cair no inferno. Misticismo para controlar o povo. Essa não era a estratégia medieval, em que a igreja medieval impunha medo aos fiéis do inferno, do diabo na vida delas? Isso não é medieval, isso é de todas as épocas, inclusive da época de hoje. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo misticismo, humildade e culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, isto é, baseando-se em visões. São místicos. Eles não estão vendo nada, eles estão fingindo. O apóstolo Paulo está nos alertando. Inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal. Conhece líder assim na igreja? Arrogante. Ele é o dono da verdade. Ele senta do lado de Deus e ninguém mais ouve como ele ouve a voz de Deus. Ninguém mais tem tanta intimidade como ele tem com o Criador. Deus o visita todas as noites e eu, crente normal, não.
Deus ouve a sua oração, mas a oração do líder, mas a sua oração não. Deus dá o comando para ele e não dá para você. Arrogante, Paulo diz, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal. Esse é o perfil do místico dentro da igreja, infelizmente, da liderança de alguns membros. Misticismo, Paulo diz, ninguém pode fazer isso. E eles fazem esse tipo de coisa em contraposição à verdade. Veja no versículo 19 do capítulo 2. E não retendo a cabeça, isto é, eles não estão ligando para que Cristo fez ou falou. Não interessa. Eles não retêm a cabeça que é Cristo. Portanto, eles não estão interessados a seguir o que Cristo ensinou e a fazer o que Ele mandou fazer. Eles destronam Cristo da igreja. Eles mandam Cristo embora para que eles fiquem no lugar, com o misticismo deles, e não retendo a cabeça com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. A igreja cresce pelo crescimento concedido por Deus, o apóstolo Paulo diz à igreja de Colossos. Esses místicos da igreja, esse misticismo é porque eles destronaram Cristo, não retendo a cabeça. Só que somente a cabeça, somente Cristo é que promove o suprimento da igreja, com a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado. Quem faz isso com a igreja é Cristo. Suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, e a igreja vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Colossenses 2,19. Portanto, meus amigos, meus irmãos, não nos deixemos ser conduzidos por árbitros dentro da igreja, por pessoas que se arvoram a dizer que Deus as comissionou para algo diferente, que Deus deu uma palavra diferente, elas não deu para ninguém, só deu para elas. Um dos aspectos da heresia colossense é o misticismo, que vem de místicos, que escravizam as pessoas, que tornam as pessoas massa de manobra e que eles se tornam árbitros, dizendo o que elas têm que fazer ou o que elas não têm que fazer, no que elas têm que crer ou no que elas não têm que crer, como têm que viver, como têm que vestir. Ninguém tem direito a isto, Paulo diz. Ninguém. Por quê? Porque a igreja é suprida e organizada pelas juntas e ligamentos que vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. A igreja precisa unicamente de Deus. Não precisa de misticismos ou de místicos para fazer isso. E Paulo está dizendo que esse crescimento vem se desenvolvendo segundo o crescimento por Deus concedido. Portanto, este é o quarto aspecto da chamada heresia colossense. Veja que não é só heresia colossense. Heresia que acontece hoje. Que você não seja esse controlado por esses que se sentem árbitros, que comandam a nossa vida, querem mandar em nossa vida, na nossa espiritualidade e na espiritualidade da igreja. Mas devemos reconhecer que o que a igreja precisa vem de Deus, que o crescimento vem dele. Fico por aqui. Que Deus o abençoe.